aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Sol Tá Real. Nesse episódio, nós vamos falar com um rapaz que eu conheço, deixa eu ver, há mais de 20 anos, né? Eu conheci ele com 15 anos, com 14 anos de idade eu conheci ele. Ele é enfermeiro, ele é um mestre de cerimônias aqui da cidade, tá? Ele, é referência em 15 anos praticamente aqui da Baixada. Tá? Sem muitas delongas, lembrando que é importante você seguir o nosso Instagram, curtir, compartilhar as nossas postagens e também inscrever-se em nosso canal no YouTube. Coloca lá no YouTube, Sol Tá Real 013, que você vai encontrar nosso canal e ative o sininho, tá bom? Para sempre receber as nossas notificações, os nossos vídeos, sempre as nossas postagens. Isso é muito importante, tá bom? Então vamos chamar ele, Silvio Ferreira. Silvio. Bom. E aí, Michel? Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bom? Tudo bem. Sentar aqui devagarinho, senão, como tô velho, caio, né? E aí, Michel, mas... Tá velho não, pô. Vou tá corrigir, novo. posso corrigir? Olha. É técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem, Técnico de enfermagem, senão sou Senão cria processado. ciúmes. Vamos lá, Silvio. Hoje você veio aqui pra gente trocar uma ideia, Isso, legal. né? Mais de 20 anos aí a nossa amizade. Mais de 20 anos, mais de 31 anos fazendo festa de 15 anos. Eu estava até conversando, como eu não lembrava muito, eu estava conversando com a aniversariante da primeira festa que eu fiz. Eu fazia militar antes desses 31 anos. Aí como foi assim, nós começamos a ter muita festa militar, eu parti para um grupo de colegas para fazer valsa de 15 anos. Com o nome de Amigos de Ouro, né? Não, começou com o nome de The Gold Friends. The Gold Friends. Aí depois Amigos de Ouro, que é até hoje existe. Legal. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, antes de a gente entrar no militarismo, quem é o Silvio Ferreira? Cara, assim, falando de festa, colocando também a parte que eu me dediquei há anos, militar, fui militar 9 anos, depois entrei na área da saúde. Mas antes disso tudo, você não está preparado, eu sei disso. Como foi a sua infância? Putz, eu morei 17 anos em São Vicente. Nasceu em São Vicente? Não, Santos. Nasceu em Santos? Nasci em Santos, morava em São Vicente, né? Nossa, pra mim, aquele povo de São Vicente, aquela amizade, sabe aquela de você ficar na rua brincando até tarde da noite, jogar bolinha de gude, que hoje não existe mais, pipa, que ainda você vê algum... cara, campo, você tinha bastante campos, você tinha pipa, eu soltava pipa, brincava com um monte de molecada na rua. Hoje em dia não tem. Hoje em dia a molecada gosta mais de ficar no celular, né? Tô vendo. Hoje em dia fica mais no celular e só isso. Você era uma criança muito carteira? Um pouco. Aprontava Caramba. Nossa, aprontava um pouquinho, gostava de brincar muito de futebol. Mas não deu certo, né? Quem era mais bravo dentro da sua casa, seu pai ou sua mãe? Meus pais separados. Eu Sim. fiquei até 17 anos com a minha mãe, aí tinha que servir e vim morar aqui no Guarujá, por isso que eu vim pra cá, pra servir a base aérea. Mas ela morava aqui no Guarujá. Do teu pai, Não, né? meu pai morava aqui no Vicente Carvalho, Guarujá. Sim, mas você morou com seus pais. Como posso falar? Você nunca morou com a tua mãe? Não, morei até 17 anos com a minha mãe. Com sua mãe. Aí que morava em São Vicente até lá. Aí quando eu estava de 17 para 18, como meu pai morava aqui no Guarujá, morava em Vicente Carvalho, eu vim para cá. Aí vim morar com ele porque eu estava faltando pouco tempo para me se alistar. Sim. Aí me alistei e fiquei 9 anos ainda na base aérea. Mas tem algum momento da tua infância, que você recorda e que você fala assim, caramba, esse momento me marca até hoje? Assim, das amizades, sabe? Nossa, de São Vicente, eu acho que volto lá, ainda tem as amizades. Isso marca, assim, as brincadeiras também, isso marca muita pessoa que você sente falta, né? Mesmo adulto, todo adulto tem um lado criança, né? Eu tenho ainda o meu lado criança, brincalhão, sou daquele pessoal da turma da 5ª série, do fundão, gosto de brincar muito, gosto de me divertir. Por isso que construí um grupo e me dava muito bem com todos os rapazes, com toda a galera do grupo. Por causa disso. Por causa das brincadeiras que eu tinha muito. Tive uma infância maravilhosa, na realidade. Mas assim, se for colocar coisas de que aconteceu na minha infância, das brincadeiras, as coisas que me marcaram,
Cara, não ia ter tempo não, hein? Não ia ter tempo não, a gente Então você ia ficou ficar... esse tempo em São Vicente com a sua mãe, aí depois você veio pra cá com seu pai, em Guarujá, e aí você morou com seu pai aqui em Guarujá. Vim pra cá, vim morar em Vicente Carvalho. Aí você alistou? Me alistei e fiquei 9 anos na base. Aí você ficou... Cabo, como cabo. Né? É. Como foi essa trajetória sua na base? Também que eu posso dizer assim, tem irmãos de armas até hoje. Até hoje. Saí com 9 anos, depois desses 9 anos fui trabalhar na área da saúde, né? Onde eu estou até hoje, sou aposentado, mas estou até hoje na área da saúde, mas não deixei de ter vínculo com todos os militares que lá serviram comigo. Até hoje nós temos uma turma no WhatsApp, temos aquela turma enorme no WhatsApp, temos conhecidos antigos que têm amizade também, então até hoje tenho contato com todos eles da base aérea, e também foi assim que eu posso te dizer, sinceramente, maravilhoso para mim, uma experiência totalmente diferente do que você possa imaginar, assim, como você aprende a ter uma união, ser disciplinado, que até hoje acho que por eu ter servido a base aérea, por ter sido militar, você tem isso, uma disciplina. Voltando um pouquinho ainda na base, você não é filho único, né? Tem uma irmã, mais velha, 6 anos. Ela que é mais velha, depois veio você. Isso, só nós dois. Né? Isso. A tua infância com ela, como foi? E geralmente irmãos, né? É normal, eu brigava com a minha. Vamos lá, eu fazia assim, Vamos contar, porque ela não assistia aí, um dia, ela não vai fazer muito não, um dia eu lavava a louça, ela enxugava, quando eu enxugava ela lavava, a medida do copo tinha que ser direitinho dos refrigerantes, quando tinha no refrigerante, a gente dividia igualzinho para não ficar, aí quem escolhia era o outro, quem colocava no copo o outro que escolhia. Se eu lavava a louça um dia, ela enxugava no outro. Então, e vice-versa, isso ia assim. Um limpava a casa, o outro limpava o banheiro final de semana. Sempre nessa brincadeira assim, sadia. Sim. Mas brigava muito. Só conexão com ela? Hoje em dia, muito boa, muito boa. Hoje em dia a gente se afastou um pouquinho, porque você se casa, você tem uma outra família, tem uma distância, né, também assim, com a doença da minha mãe ficou doente, né, primeiro faleceu meu pai, depois faleceu minha mãe, a gente cuidou da minha mãe, aonde a gente se aproximou muito mais e está mais próxima hoje. Hoje a gente está muito mais próximo, hoje está muito bacana a convivência com a minha irmã. Significado de mãe? Cara, assim, numa palavra, numa palavra, ou numa frase, aí tu me pegou assim, mas eu posso dizer assim, muito carinho, muito amor, né, que você tem por uma pessoa que te cuidou a vida toda e não pediu nada em troca. Então assim, mãe, você tem que, quando ela envelhece, quando você, às vezes muitos dos filhos só dá valor quando perde. Eu tive a minha mãe teve uma doença degenerativa, onde que eu e minha irmã tivemos que cuidar. Aí, cuidando dela, a gente sentiu assim, como é importante a mãe, o pai na nossa vida, né? Então minha irmã ficou muito abalada, a gente, com a doença da minha mãe, se uniu, que nem eu disse anteriormente, e acho que a coisa que dá para definir assim é amor, uma palavra amor, que você fala assim, pô, que nem você dá valor à sua mãe, todos nós temos que dar valor, porque só dá valor quando perde, né? Então eu vendo ela adoecendo, a gente adoece também. Adoece, fica doente também, a gente fica abalado, fica enfraquecido, e às vezes a gente não sabe o quanto é importante aquela pessoa para nós. Então, quando minha mãe se foi, eu vi realmente o quanto que ela era importante para nós, para mim e para minha irmã. O que significado de pai? Meu pai era assim, de força, você se sentir seguro. Eu me sentia seguro. Eu com 21 anos na base, eu ficava assim, meu pai saía, às vezes, dava os bandos dele lá, né? Aí eu ficava assim, às vezes, com medo. 21 anos, baita de um homão,
lutava, eu me sentia mais seguro. Foi a palavra segurança, pai, segurança. Que eu falava, caramba, meu pai está do meu lado. Quando ele estava em casa, dormia, sabe que tranquilo? É um barato isso, dormia tranquilo, porque eu me sentia mais seguro com ele. Quando ele se foi, aquela segurança também, não é que eu fiquei com medo, eu fiquei com uma responsabilidade que ele tinha. Eu fiquei com medo dessa responsabilidade. Mas é assim, você se sentir acolhido, você se sentir protegido, né? Então o pai é isso para uma pessoa. Então você se sente acolhido, você se sente protegido. Para conselhos, você tem que recorrer a alguma pessoa? Não. Corra seu pai, corra sua mãe. O conselho que eles vão te dar é o melhor para você. Entendi. E essa pessoa aqui, quem é? Minha irmã. Olha, falar sobre o Silvio Ferreira da Silva é muito fácil. Ele é meu irmão preferido e tem 2 defeitos terríveis: é santista e pisciano. Fora isso, a vida nos ensinou que só somos nós 2 na vida e que devemos sempre estarmos unidos. Ele é uma pessoa de um coração enorme, gosta muito de ajudar as pessoas e por isso estou sempre pedindo a Deus para que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te livre dos males e que você seja uma pessoa muito, mas muito feliz. Silvinho, que Jesus sempre esteja contigo na trajetória da tua vida. Eu te amo. Fica com Deus. Te amo, irmã. Essa é a Sueli, minha irmã. Continuamos, senão vai dar chuva. Mas esse é o Solta Real, senhor. Esse é o Solta Real. Esse é o Solta Real. Falar que geralmente a pessoa conhece o Silvio nessa cerimônia, né? E a intenção aqui a gente é trazer o outro para vocês, né? Os nossos convidados, né? Porque às vezes não é falado no dia a dia, mas a pessoa às vezes tem coragem de pegar aqui e falar, e foi pedido para ela falou, claro, eu vou fazer. Né, assim, a minha irmã, a gente teve assim, não, se afastou muito por causa de, que nem eu te disse, a gente se afastou porque você tem a sua família, ela tinha dela, tinha as coisas dela, tinha as minhas, então você se afasta. Aí o que uniu muito a gente mesmo foi com a doença da minha mãe, que foi muito triste. Minha mãe teve uma doença degenerativa e a gente corria, minha irmã, fantástica mulher, correndo, ela fez de tudo que você imaginar, o possível e o impossível para tentar amenizar a dor da minha mãe. Para tentar ser o pior possível, posso falar, diminuir mesmo, né? Diminuir, nossa, minha irmã estudou, batalhou, nossa, minha irmã fez coisas assim que ninguém assim pode imaginar que essa mulher, minha irmã, fez pela minha mãe. Nossa, ela correu atrás de psicólogo, de psiquiatra, de neuro, a gente corria atrás, ia para São Paulo, descia de São Paulo, ia procurar os melhores mesmo, sabe, para ver se a gente conseguia amenizar a dor da minha mãe. Porque era uma doença degenerativa, a gente não tinha muito o que fazer. Então isso machucou muito, porque você vê a pessoa definhando aos poucos, Michel, nossa, isso eu não desejo para ninguém, sabe, para nossa mãe, né? Nossa, eu trabalho na saúde. As pessoas, todo mundo fala assim que o pessoal que trabalha na saúde é frio. Não, ninguém da saúde é frio. Ninguém da saúde é frio. O pessoal da saúde chora escondido. Isso é a verdade. Ninguém da saúde vê uma pessoa chegando numa emergência, uma criança, fica sorrindo. Não. Se a pessoa vai a óbito, como você já viu várias vezes, uma pessoa vem a óbito, a gente chora escondido. A saúde é isso. E quando é o nosso, acho que as pessoas acham que, nossa, vocês são frios. Não, a gente chora escondido e chora por dentro também. Tenha certeza disso, que o pessoal da saúde é assim. E essa aqui, ó? Oi, compadre, que falar de você, né? Primeiro pedir obrigado por tudo, por ser essa pessoa que sempre esteve comigo nas horas difíceis da minha vida, nas alegres. Obrigado por ter cuidado muito bem dos meus filhos. Obrigado. E
muita gratidão por você, viu? Muita gratidão. Te amo incondicionalmente, meu amigo, irmão, meu compadre. Te amo. Você é a minha comadre mais linda do mundo, eu falo pra ela. Ela me quando sai no portão, nós moramos de frente, né? Aí eu falo, ela fala assim, meu compadre mais lindo do mundo. Eu falo, minha comadre mais linda do mundo. Nossa, isso, essa daí ela sempre tá contigo em tudo, né, Silvio? Nossa. Opa. Ela sempre... Assim, nossa, ó. Essa mulher é muito batalhadora, cara. Cara do céu. O que ela já passou e... Poxa vida, a gente sempre caminhou junto. Essa mulher é maravilhosa, maravilhosa, não tem como dizer. Sempre esteve comigo do meu lado. Quando eu mais precisei, essa mulher sempre esteve do meu lado. E a minha comadre, que nem eu disse anteriormente, assim, é forte, uma mulher muito forte, uma mulher guerreira, batalhadora. Eu sou padrinho do filho dela, ela é padrinha do meu filho, e ela tinha 2 filhos, né? O Wallace e o Ulisses, perdeu o Ulisses. Sim. E no dia que ela perdeu esse filho, eu estava no hospital quando a vi o Ulisses também. Nossa, foi uma coisa, Michel, que não é a trajetória normal. A trajetória normal é o filho enterrar o pai, não o pai enterrar o filho. O meu compadre, não, que é falecido também, o João Negão, que chamava João Carlos de Andrade, João também. Então, ele sentiu muita dor também. Então você sabe, assim que você e nós estávamos juntos. Eu tentando acalentar essa dor deles, mas não conseguia. Uma dor muito forte, é uma coisa que você vai passando os anos, parece que você vai esquecer e não esquece, porque, que nem eu te disse anteriormente, o normal é o filho enterrar o pai. Quando acontece o contrário, é uma dor que não tem como falar. E depois veio o óbito do meu compadre. E eu também estava lá no hospital e estava com ela também. Então assim, a gente viveu... Né? Nossa. É conhecido como João Negão, Carnaval, essas coisas, tudo. Ele se prejudicou com ele mesmo, né? Ele se auto-prejudicou, né? Então não é bom falar muitas coisas assim. Sim. Mas a vida foi se tocando, ela foi tocando a vida. Hoje, graças a Deus, minha comadre está bem, né? Lógico que ela lembra, ela sente falta, você nunca vai... A dor, o pessoal fala muito, né? O pessoal fala muito assim, a dor vai amenizando. Não, é uma ferida que é difícil cicatrizar, é difícil esquecer, porque você tem um aniversário, você tem a data que aconteceu aquilo, então você pega e sente. Ninguém vai esquecer, assim. É uma ferida que não vai cicatrizar. Pode amenizar a coisa? Pode, com os anos vai amenizando, mas cicatrizar não. Então é uma coisa assim que minha comadre é guerreira e tenho muito amor por essa mulher. Tanto pela minha irmã e pela minha comadre. São mulheres assim que... no rosto dela, né? Nossa, minha comadre é sempre sorrindo, sempre... Tô falando disso que eu conheço, hein? Sempre sorrindo, sempre muito contente. A velha Kombi do compadre, depois a gente conversa nessa Kombi. Não vamos demorar tanto aqui, gente, vamos demorar tanto. Então, assim... Mulheres que me rodeiam, muitas mulheres mais ainda que me rodeiam, que graças a Deus são fantásticas, mulheres fantásticas mesmo, que graças a Deus Deus me enviou mulheres para amenizar as coisas, o sofrimento que não foi fácil, tantas coisas que aconteceram na minha vida, que muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe, que fizeram amenizar a minha dor. Bom, deixa eu ver isso aqui. Pensa, padrinho. Meu afilhado. Você não é o primeiro vídeo, difícil falar do senhor. Meu afilhado. Te amo incondicionalmente. Todos os momentos da minha vida o Senhor esteve presente, nos bons, nos ruins e nos que estão por vir. Vou estar nessa batalha aí da vida, sempre do teu lado. Dizer que te amo. O Senhor é mais que um pai para mim. Ele sempre falou assim pra mim, que eu era o exemplo pra ele. Que eu sempre te viu assim, né? O exemplo, que eu sou o pai dele, sou o padrinho dele. Muito orgulho desse menino. Esse menino, nossa, ele não tem que falar do meu afilhado. Amo demais meu afilhado. Como filho, né? Nossa, como filho, porque é só fazer assim. Uma vez eu estava em casa,
falei, caramba, Wallace. Aí eu telefonei para ele, padre, tá tudo bem? Eu falei, não, tô com uma dor. Quando eu não terminei, que eles moram de frente, eu nem terminei a frase, tava ali, padrinho, o que aconteceu? Padrinho, você tá bem? Eu falei, nossa senhora, filho, é só uma dor no joelho. Eu falei, que foi? Ele, nossa, padrinho, o senhor falou tão esquisito, que na hora que ele telefonou, deu aquela puxada, né? Mas desceu com tudo lá e veio com tudo invadindo a casa. Eu falei, meu, cara, quebrou a casa toda para ver se estava tudo bem. Nossa, Michel, isso aí é fantástico. Você saber que tu tem uma pessoa que você possa contar, uma pessoa que se preocupa com você, uma pessoa que você fala assim, cara, vamos ali, ele vai, faz isso pra mim, ele faz. Eu não tem meio tempo com o meu afilhado. Pô, é pessoa só que eu amo aí, cara. Não tem que... Pessoas maravilhosas que me rodeiam que eu tenho que... Assim, só agradecer a Deus por ter colocado eles no meu caminho. Aí essa sua infância, essa sua família, sua irmã, o tempo da base. Tu entrou quando na base? 87, minha turma primeira. Era de na 87. base mesmo que você queria servir ou era na marinha ou exército? Nenhum. Eu não queria servir, não. Eu entrei assim, foi a turma primeira de 87, vou ter que falar primeira de 87, um abraço a todos. Então, a minha turma entrou com 200, acho que 210 lá na base. É uma turma enorme. Turma 87? Primeira de 87. Primeira de 87. 87, sou velho. Faz as contas não, hein? Então, assim, a minha turma foi mais de 200 recrutas. Eu achei que não ia servir. Primeiro meu pai falou, você não vai servir, meu pai era estivador, né? Você não vai servir, você vai vir para estiva. Aí eu falei, caraca. Eu pensava assim, entre a estiva e servir, eu prefiro a estiva. Você é estivador. Aí eu fiquei assim, aquele pessoal assim, você quer servir? Aí eu falei, tinham dito para mim, você fala que não quer? Se você falar que não quer, eles vão te colocar. Se você falar que quer, eita, tu é dispensado. Quem falou isso? Não, o pessoal na roda ali, os recrutas ali na roda mesmo. Aí muita gente falava, não, quero servir. Era uma turma de quase 250, 200 serviram. Falei, meu Deus, todo mundo serviu ali, porque a base estava muito defasada. Nossa, a gente capinou muito ali. Limpou aquela base, eles chamam muito bonito. Além que eu fui pro hangar, né? Sim. Que era o 11º grupo de aviação, né? Que o pessoal chamava de GAV, grupo de aviação. Fui pro hangar, trabalhei toda a época que eu servi dentro do hangar. Não fiquei muito nessa parte de capinar, essas coisas, limpar tudo. Logo quando recruta, você rala ali. Rala ali. Tem que dar uma raladinha, né? Nossa, rala. Vai capinar. Não vai... Recruta. Recruta é a imagem do cão. É a imagem do cão. Aí, e a gente era a imagem... Era 200 e pouco, eu não lembro o número certo. Recruta ele pode errar, né? Ele erra. Era 200 e pouco. E na base eu acho que só tinha 60 militares total. Então a gente dominava aquilo. Era muito cabra feio junto, era muito gente doida junto, a gente tinha de todos os tipos lá dentro. Então era uma turma enorme, então que nem eu te disse assim, muitas a gente ainda tem contato, que nem eu te disse assim, tem no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, tem muitos que entram em contato comigo pelo Face, hoje em dia Instagram, então porque eu sou da turma ainda não era nem Face, como é que era o nome? Era Messenger, né? Era Messenger. Orkut. O pessoal não conhece Orkut. Conhece Orkut? Não conhece? Orkut, não conhece. Então a gente ficava muito tempo juntos, né? Então criou aquele laço, que nem você sabe, né? A gente fala irmãos de arma, né? Então até hoje tem esses irmãos, que eu fiz aniversário ontem e muitos deles desejaram um aniversário para mim, boas festas, aquela coisa toda lá. Eu agradeço a todos, aqui na tua frente também agradecer a todos que me desejaram felicitações. Boa. Qual foi a maior loucura que a tua turma fez lá na base? Hoje pode falar, né, gente? Depois de alguns anos. Pode falar muita coisa. Alguns anos depois, né? Cara, anos depois. O que pode falar? Não, cara, aí o nego vai saber que foi nomes assim dados. Nossa, a gente. Sem citar nomes, claro. Sem citar nomes. Lá na França. Aconteceu lá na França. Assim, nos primeiros dias assim de recruta, vai saber, recruta pode ser essa parte leve. De recruta, o pessoal fazia a gente passar por debaixo das pernas, né? Fazer aquela sacanagem. Tinha uns grandões, que eu não lembro o nome de todos, o nome de guerra. Né? Tinha uns grandões lá que pegavam e
queria fazer porque eles queriam que passasse por debaixo das pernas, né? Esses grandões pegou esses caras que queriam fazer a gente passar por debaixo, jogou eles para trás, os soldados. Deu uma confusão, ia ser uma brigaiada danada, ia ser uma confusão. A nossa turma era maior. Os caras queriam enfrentar um monte de cara, tudo bem que a gente era subordinados, mas eles queriam enfrentar um monte de... eram soldados. Tudo bem, a gente recruta, mas também a gente não ia se submeter a tudo. Aí nos submetemos a certas coisas que eles queriam não. Eles pagaram muito, queria que a gente pagasse. Falaram, não vamos pagar não e não vamos fazer o que vocês querem. E já era. O cabo chegou lá, já estava tudo resolvido. Revolta dos recrutas. Foi revolta dos recrutas. Ali a minha turma era o pega pra capar danado. E nós também brigava muito, mas depois saía tudo amigo, tudo contente, tudo... E bom, aí dali surgiu o The Gold Friends. Da base tinha 2 militares, Reinaldo e Henrique. Na base, isso. Que faziam valsa de 15 anos. Eles já faziam, quando faziam. Eles eram mais antigos do que você lá. O Henrique sim, Reinaldo era da minha turma. Sim. Então o Henrique tem até hoje em São Vicente as coisas dele lá. Ele faz ainda um grupo de valsa, né? E o Reinaldo infelizmente faleceu, né? Quem me colocou nesse ramo de valsa foi o Reinaldo, me chamando para dançar numa valsa dele. Eu lembro como fosse hoje, ele me chamou para dançar entre os soldados. Na época vocês só dançavam, né? Só dançava. Não era mesmo cerimônia, era só... Não, só dançava, aí que nós vamos chegar, só para dançar. Aí foi eu mais 15 militares para dançar no centro comunitário da Vila Áurea. Isso aí não foi 87, foi 89. 87, 89 mais ou menos. 89. Isso, 89. Aí ele chamou para dançar, só que ele pegou e não foi para fazer a locução. Nessa época eu era S1, soldado de primeira classe. Ele não foi, não tava ninguém. Aí ficamos lá, todo mundo preparado, esperando ele. Dá 10 horas, não, deu 9 horas, 10 horas, 11 horas, cadê Reinaldo? Não aparecia. Quem é que vai fazer a locução? Aí todo mundo começou a olhar para mim, eu falei, o que foi? Aí ele disse assim, quem vai fazer é o senhor é mais antigo aqui. Eu falei, não, eu vou dançar, vim para dançar, não vim para fazer locução. Michel do céu. Aí eu falei assim, bom, vou fazer essa locução. Tá bom, vou fazer. Mas a pressão que a pessoa sofre quando pega e fala boa noite a todos os convidados, porque era num salão do Centro Comunitário da Vila Áurea. Ninguém sabia que ia fazer a locução, esperavam o Reinaldo. Eu falei boa noite a todos os convidados, tremia que nem uma vara verde. Parou o salão. Eu parei, fiquei, aí fui chamando boa noite a todos os convidados, cumprimentamos especialmente aniversário, e fui correndo. Eu não falava pausado, fui correndo. E o pessoal parou. Já nessa voz, já nesse tom. Já nesse tom. Eu falei assim, não, eu coloquei o tom, já coloquei tom. Porque eu fazia, nossa, eu quando com 18 anos para 19, eu fazia mensagem naqueles rádios com aquelas fitas. Aqueles telemensagens? Eu fazia, então eu sabia. O pessoal ligava, olha, liga lá pra fulano. Isso, aí ligava, antigo, eu fazia isso, cara, em casa. Mó doideira, tinha um gravador, tinha o telefone, fazia a mensagem, gravava a música, depois colocava a minha voz. Em cima. Era um trabalho, hoje em dia tá tudo mais fácil, mas eu fazia isso, então eu sabia impostar a voz. Diferente aí, então quando eu fui fazer isso daí, só que eu nunca tinha feito locução para muita gente, nunca tinha feito, então isso daí foi um baque só na tua casa, no teu quarto, pronto, nossa, né? E pessoas ajudando, eu apertava aquele play do gravador, rec, aquela coisa lá, o vermelho com azul e play, aí ficava assim, não, ia embora, aí pegava, passava a mensagem por telefone para as pessoas, era assim que a gente fazia antigamente, então era uma coisa de doido. Aí quando eu vim fazer essa voz, que eu nem lembro quem é, não lembro, fugiu da memória, não é por nada não, foi o medo mesmo que fez fugir da memória. Fugiu da memória essa valsa. Por quê? Eu lembro do fato que aconteceu, mas da aniversariante, se lembrar de mim, sinto muito, mas eu até peço para entrar em contato para mim, caramba, muito agradecido. Foi, só para lembrar, a festa foi no
Centro Comunitário da Vila Áurea. Isso aí. 89, debutante de 89. Nossa, No Centro Comunitário. Será que eu não lembro? Vou colocar uma Mas roda acho dele que aqui. tinha. Eu não sei se tinha alguém gravando, eu não lembro. Não lembro nada disso. Mas se apagou. perde no tempo. Se né? perde, porque a gente. Tá guardado em algum lugar. Você foi dançarino meu. Dançarino meu. Você lembra de todas as valsas? Não. Não lembro. Não lembro. Eu sinto muito das pessoas que às vezes chegam perto de mim, eu não lembro, que foram muitas festas. A gente chegou a fazer, assim, mês, 4, 5, 6 festas por mês. Isso não tá na contagem normal, seriam 4, mas às vezes faziam 2. E teve época que o pessoal da valsa, a gente não cobrava a valsa militar. Teve época que chegou no final do ano. As pessoas solicitavam lá na aeronáutica, vocês iam fardados. A gente ia fardado. Sem problema nenhum. Aí aquele caso que o pessoal falava que era... E os custos de locomoção? É tudo vocês? Então a gente se virava, não tinha nada disso de pagar. Às vezes a pessoa pagava o transporte. Ia por diversão. Diversão, assim, comer e beber, né? Comer e beber de graça. E nessa época que eu fui pegando um afinco nisso, porque comer e beber de graça e no mesmo tempo realizar um sonho, tá aí. Realizar um sonho. Pô, realizar sonhos, cara, que fica, poxa, é o sonho da minha filha, é o sonho da mãe, a mãe fazendo a festa para a filha que ela não teve. Aí fui começando a pegar um negócio, gosto, e eu fiz aquela primeira locução, deu certo, pô, os soldados, caramba, meu, deu certo, cara, bateram palma para mim, eu fiquei todo assim. E no final dessa festa, que o pessoal bateu palma, que eu disse feliz aniversário, um beijo no seu coração e um feliz aniversário, até hoje eu faço isso, depois de 31 anos, eu faço, não, mais de 31, 32 anos, 33 anos, que eu falo assim, um beijo no seu coração, um feliz aniversário, que eu não mudei até hoje eu pego e me emociono. É o bordão teu, né? É o bordão, porque e não deixo de falar de Deus. A frase que até o pessoal que dançava, o pessoal, vocês falam que é o pessoal da antiga, o pessoal que dançava, eu falava muito sobre Deus, sempre coloquei Deus em tudo que eu faço, porque a minha força é Deus. Tenho muita fé, porque passei por muita coisa, na valsa, na vida particular, que sabe assim que só Deus mesmo pode fazer. A fé que nos move, aí lá na base você depois assumiu esse grupo? Não, saindo aí de tanto fazer festa, Michel era uma coisa assim que você não tinha noção. Eu peguei um embalo de tanta festa assim que... Você é solteiro ainda, né? Isso? Não, solteiro. Não, era solteiro. Aí eu já virei cabo, era cabo da base, era S1 fazendo CFC, curso de formação de cabo. Me formei a cabo, voltando à primeira valsa que eu fiz, eu era aluno CFC, não era S1, aluno CFC, mas S1, né? Então o pessoal me chamava de cabo, mas eu não era cabo ainda. Nem o Reinaldo também. O Henrique acho que estava se formando, não, também não era, ia se formar. Eu não lembro agora como que o Henrique era, mas tudo bem. Aí nós se formamos a cabo e dali pra frente a gente começou a ser tratado como cabo, fazia a valsa também militar, todas as militares, mas foi muita festa, porque era de graça, era a época de Top Gun, Ghost não, como é que é o nome do filme? Top Gun, né? Top Gun. Então nessa época tocava Tom Cruise, né? Tom Cruise, tocava aquela música nossa, que entravam os militares da base, que as meninas gritavam aquela coisa toda, então era quase tudo fardado, então era aquela coisa fantástica mesmo, era muita festa. Chegou no final de um ano, que foi, chegou há 31 anos atrás, que data que eu te falei aqui, Michel, que até... 8/9. Hã? 8/9. Deixa eu ver aqui direitinho, que eu te passo até a data que foi. Porque eu tenho aqui, que eu ainda tenho... Foi em 1994 a primeira valsa civil. O que aconteceu? Era muita valsa militar. Muita valsa militar. De 8/9 a 9/4, a 9/3, vamos dizer, foi só militares. Aí 9/4, que chegou 9/4, o que aconteceu? Como era muita valsa, muita festa, o pessoal, os militares já estavam assim, era dezembro essa festa que a gente ia fazer, né? Aí eu falei assim, bom,
como a gente tá cansado, aí eu falei pra mãe dessa debutante, que o nome dela era Kate, que eu não daria para mim fazer a festa. Foi 9 de janeiro. Então a gente tinha que fazer os ensaios, né? Tinha que fazer os ensaios e para depois fazer os eventos, né? 9 de janeiro. Deixa eu ver, caramba, até saiu daqui. 9 de janeiro de 89. 9 de janeiro. Isso, 9 de janeiro. Então o que aconteceu? Como é 9 de janeiro, como que nós vamos fazer essa festa? Não tem como. Eu não tinha militar, porque todos iam sair de férias, era pouco militar dentro da base. Tinha uns amigos, muitos amigos que eu estudava no colégio da base, que se reuniam ali na pracinha 14 bis, em Vicente Carvalho. Eu, olhando para eles, falei, vamos fazer uma festa? Vamos fazer uma valsa de 15 anos? Eles se olharam assim um pro outro. Olha, eu faço, pego uns 7 militares, 8 militares, e a gente se reúne com eles, vamos fazer. E eles assim, não vai dar certo, vamos fazer, vamos tentar. Aí fomos fazer, cara. Aí surgiu... Todo mundo fardado ou não? Não, porque tinha civil no meio. Então teve que ser smoking, né? Então não podia colocar eles fardados, de jeito nenhum. Eu não ia colocar eles fardados, sendo que eles não eram militares. Aí todo mundo conseguiu o smoking e fomos dançar essa primeira festa, que era aniversariante, o nome dela é Kate Cristina, né? Fomos dançar essa primeira valsa, da onde também eu conheci a minha esposa. Que hoje é a Simone. Que era debutante, olha o tempo. Olha o tempo que foi isso para depois de muito tempo virar minha esposa. Então nessa valsa a gente se reuniu, vamos colocar o nome do grupo. Aí que nome a gente colocava? Como é uns amigos que se reuniam ali na pracinha, eu falei, caramba, amigos de ouro. Eu falei, na realidade eu coloquei amigos de ouro. Mas eu falei, pô, amigos de ouro é uma coisa tão... Como naquela época. Né? Falei, vamos colocar The Gold Friends. Aí o negócio vai pegar. Aí colocamos, fizemos cartão, The Gold Friends. O pessoal ia de qualquer jeito. Aí começamos a conversar entre a gente mesmo. Começou a ter valsa para tudo que é lado. Não cobrávamos nada também. Tinha esse problema, não cobrávamos nada. Ia só pela diversão. Ia pela diversão. Isso. E conhecer pessoal, né? Pior que era conhecer tempo, né? Então conhecer o pessoal, fazer festa, comer, beber. Aí começamos a ter problemas com o quê? Transporte. Como que a gente fazia as festas e ia com o transporte próprio? Às vezes não tinha quem... Tinha gente que não tinha, né? Não tinha. Aí a gente começou a pedir o transporte. Só pode dar o transporte? Às vezes a pessoa não tinha nem condições de pagar isso. Mas a gente fazia, né? Mas pagava o transporte, a gente ia. Às vezes a gente ia... Tinha 2 ou 3 deles que tinham moto, que é Renato, daí tinha o Marquinhos, eles tinham moto, eles faziam moto e ia de moto, quem não tinha ia com a mãe pegava de carro. Eu fazia errado também, eu falava assim, não, a senhora dá o transporte, mas pode pegar a gente de qualquer jeito, vem uns carros e pega a gente. Aí a gente ficava ali na pracinha esperando os carros virem, às vezes via um em cima do outro, porque vinha 2 carros para pegar mais ou menos 10 meninos. Não dava, aí a gente começou a tem que pegar o transporte, porque a gente não pode ficar indo num carro. E aí, às vezes acontecia o quê? E a volta, como que o pessoal voltava? Voltava a pé, às vezes de lugar assim, muito distante da onde a gente morava. Então o pessoal começou, pô, Silvio, a gente tá fazendo de graça, como fazia muita festa, muita. Por ser de graça também. De graça, o pessoal não gastava nada, então era bem mais fácil contratar a gente. Que o pessoal achava que a gente... né? O pessoal se aproveitava. Se aproveitava porque a gente também não tinha malícia disso aqui, de querer cobrar. No tanto até hoje o pessoal pensa que o Silvio da Valsa, me conhece como Silvio da Valsa, ele cobra muito caro. Quem dera, né, Silvio? Quem dera, estaria tão bem. E se você soubesse como tem gente me devendo e até hoje nem pagou, né? Mas isso também não. Consciência de cada um, eu não fico cobrando, não fico nada, Michel, porque aquela época foi a melhor época desse grupo de valsa, foi o melhor, o primeiro grupo, porque foi do nada,
Fui do nada. Isso, o pessoal. Foi uma coisa assim, que até eu fui criticado, porque o pessoal fala, ele vai comprar roupa pro grupo. Eu era cabo da base, não ganhava mal, não gastava dinheiro com nada. Aí eu falei, vou comprar roupa pra todo mundo. Você comprou roupa pra todo mundo? Eu comprei roupa pra todo mundo. E não ganhava nada. Quando começamos a ter uma ideia, sentamos assim, esse pessoal que se reunia na praça, assim, mais o Zé Maria, Marcelo, nossa, tem tanta gente que eu vou esquecer o nome, vou até Maurício, Fred, assim, esse pessoal acho que você não conhece nenhum, é difícil você conhecer algum. Eu já vi o Fred, eu vi já alguns já. Já vi alguns, bem da antiga, o Zé Maria, que é vulgo Tanaka. Então, a gente se reunia, conversava muito. Aí, pô, mas cara, não dá pra gente, eles às vezes me aconselhavam, né? Aí pelo menos a passagem. A passagem. Eu não tinha malícia para estudar passagem, né? Então vamos para passagem. Começou assim, passagem, e depois, pô, a gente precisa. Aí foi vindo devagar, tá entendendo? Quando começou, não é que as outras turmas vão falar que teve mais de 10 turmas, eu acho. Terminou com a pandemia. As turmas da Valsa terminou com a pandemia. Mas ainda consigo montar um grupo se precisar. Consigo fácil. Né? Por conhecimento, minha filha está com 14 anos, ela conhecer muito, então dá para me montar. Mas hoje em dia eu prefiro estar só fazendo a locução, hoje em dia. Né? Hoje em dia eu prefiro mais estar fazendo locução, que era um trabalho, cara, era muito difícil. Qual foi o maior perrengue que você passou? Assim? Perrengue em valsa, que tu fala? Isso aí tem um monte. Tem um monte. Que nem eu, assim, passou várias turmas. Que nem eu disse, mais de 10 turmas. Eu tava falando com o César, que é um rapaz que era da Valsa, César Negão, que você conhece, né? Conhece muito bem. Né? Eu falei, César, faz mais ou menos uma contagem de quantos rapazes tiveram no grupo. Quantos rapazes tiveram no grupo? Aí ele foi fazer mais ou menos da turma que ele entrou até a turma que terminou, a última turma. Na última ele não fez, porque na última ele nem conhecia os rapazes que estavam. E ele sempre me acompanhou. Aí a ele eu devo muito, ao César, abração pro César, a Michel, tá aqui na minha frente. Nossa, se eu for falar todas as pessoas que me rodearam, que me aconselharam, que irmãos mesmo, eu ia passar aqui, nós não ia ter tempo aqui, já tá quase tempo. Vamos passar 2. Eu falei pra tu que ia demorar essa conversa, mas você quis me chamar. Mas assim, perrengue, vamos lá pros perrengues. Da turma, das antigas assim, era uma demora que aqueles que vou começar da primeira turma, a primeira. Eu tive problema de estômago de russo por causa dessas turmas. Porque a gente fazia ensaio, coisa mais gostosa, muitos deles não queriam ir nos ensaios. Também não pagava nada, não ganhava nada, por que eu vou ficar ainda? Vou ficar todo final de semana indo pra festa? Exatamente. Era todo final de semana, sábado, domingo ensaio, sábado, domingo ensaio, pra pegar ou sábado, ou domingo, até sábado e domingo fazer valsa. E muitos deles que gostavam, porque o contato com as menininhas. Eu não, era um cara mais sério. Então, assim, Aí, então eles gostavam, mas chega uma hora que eles cansavam, né? E acontecia muito de chegar na hora da festa, ter 10, como aqueles que iam de moto, ter 10 rapazes, faltava 4. Eu começava a suar aqui no estômago, eu falava, gente, 11, eu falava assim, 11 horas todos aqui. Aí dava meia-noite. 11h10, 11h15, 11h30, eu começava a ser como é. Chegava 10 para meia-noite e desapareciam. Nossa Senhora, eu ficava aflito. Corre, vamos lá, mas pior que dava certo. Sempre deu certo, nunca teve a carência de rapazes. Aconteceu já numa valsa, mas sempre tinha um para substituir. Sempre, graças a Deus, sempre teve alguém para substituir. Somente foi uma festa em São Paulo que não teve todos era militar, não teve todos os militares, mas do mesmo jeito fomos e fizemos. Aconteceu. Né? Perrengue
de condução, um monte que deixava a gente... Não, perrengue, a gente tinha transporte. Kombi, né, meu? Não, isso aí já vem mais pra turma pra frente, né? Minha turma foi em 2004. 2000? Não, 2004 não, pô. 2004 eu tava me formando, tava no terceiro colegial. Eu tinha 15 anos? 2000, eu tinha 15 anos. 2000? 2000 então até... Tô com 38. Quantas turmas vieram? Cada ano mudava. 3 anos atrás. Cada mais ou menos 6 meses mudavam alguns. Um ano mudava quase todos. Enquanto quantas as turmas da tua até 6 meses mudava alguns, um ano mudavam todos. Então nós temos 30. Tem até a Bruna. Se você for fazer as contas, 15 rapazes em 30 rapazes a cada ano, vezes 31, faz as contas. Quantos rapazes passaram no meio? Muitos, cara. Muitos. Graças a Deus, a maioria, acho que 80% está muito bem, graças a Deus. Infelizmente tivemos perdas, né? Infelizmente que eu sinto até hoje, que uma das perdas foi o irmão do meu afilhado, Ulisses. Outra foi o Renato, que foi da primeira turma. Teve o Maguila também, né? Maguila, teve o Maguila. Renato, Maguila, e teve mais um que eu não lembro o nome. Agora, que foi até uma pessoa que me contou. E esse daí eu fico devendo. Mas teve muitos rapazes, muitos. Até tem de rapazes que aparecem, fala Silvio, me abraça, e eu não lembro quem é. Eu lembro da fisionomia, mas não lembro do nome. Também para guardar. Pô, passou... as contas que o César estava fazendo dava muito mais de 600, não 600, pô, 600 meninos, cara. 600 meninos, e quantas valsas? Você já contou já, Silvio, quantas valsas você já fez já? Não tem ideia. Não tem ideia. Sei que teve uma festa que eu coloquei no grupo, você faz parte do grupo, sim, né? Que eu não lembro da maioria dos meninos que estavam ali. Eu só me baseei pelo primeiro ou pelo segundo, porque a maioria dos meninos eu não lembro. A aniversariante que estava ali, eu nem pensar. Sem brincadeira nenhuma, que foi muita festa. Teve uma menina que eu estava fazendo uma festa, ela chegou, foi se aproximando de mim, mulher já, né? Se aproximando e Silvio me abraçou. Aí eu, meu Deus, foi aniversariante. Não, ela foi daquelas meninas que... A Daminha. Cara, como que tu vai lembrar? Não lembra, poxa, tu virou mulher, tudo. A primeira valsa, que o pessoal não acredita, mas vou colocar aqui, que eu vi no Facebook, achei até gozada a pessoa colocando no Facebook Instagram, proibido, direito de imagem. Eu falei, eu queria que pegasse e me processasse por direito de imagem. Eu vi também. Eu fiquei olhando assim, porque eu vou processar quem pegar certas coreografias e direitos de imagem. Eu falei, caramba. Se formos cobrar, né, Silvio? Se for cobrar, cara, se for ver essas pessoas que estão colocando isso, direito de imagem, tenta me processar. A pessoa não tem nem noção, porque está tirando a minha coreografia, copiando a minha coreografia. Eu vejo algumas coreografias que tem um pouco da nossa! Rapaz, então eles que tinham que ser processados e pegar. Caraca, dizeres. Mas é uma geração mimimi, é uma geração que é complicada. Não, mas Michel, dizeres que são meus. Você está entendendo? Dizeres que são meus. Coreografias que são minhas. Você está entendendo? Um exemplo sensacional, que muita gente, se não conhecer, pode procurar, que tem gente que copia, tem outras que não copia, tem gente que faz isso. Você nunca ligou pra isso, né? Não, nunca ligou, a gente não ligou. Valsa da boneca. Quem inventou a valsa da cadeira já tinha, por causa da... A troca de sapato também já tinha? Já tinha, porque é tradição. E valsa da boneca, alguém sabe da valsa da boneca, como fez? Ninguém sabe. Quem que começou a valsa da boneca? Nós! Aí pessoal, a valsa da boneca é lindo, ai que não sei o que é, ficou olhando assim pra pessoa, né, como, pô, você nem sabe o que foi eu que inventei, e sem querer. E foi sem querer, uma coisa sem querer, porque a aniversariante tinha 1,80 m, lá, alta pra caramba, tinha 15 anos, mas muito alta, mas era infantil, bem infantil, uma menina muito grande. Tu colocava a tua filha em cima da tua filha, mas junto a minha... mais alta que ela? Ixi, muito mais alta. E não dava a altura da menina, não dava. O que aconteceu? Na hora da valsa, a menina queria troca de sapato. Na hora da valsa foi uma maravilha.
né? Aí o que aconteceu? A menina, apareceu a daminha com uma almofadinha pequenininha e o sapato da menina grande. Como que ia entrar? Eu falei, meu Deus do céu. Ela já pegou a almofada da aliança. Eu falei, meu Deus, como é que tem que fazer? Eu falei, não vai dar pra entrar assim com uma almofada pequena e um sapato maior. Não, deixa. Eu falei pra menina, pra aniversariante, coloca esse sapato, não vamos fazer essa troca. E vai ficar muito feio. E realmente ia ficar muito feio. Aí ela colocou. Mas só que a aniversariante tinha um detalhe. Ela podia ser grande, que nem você disse, mas ela era infantil. Ela não largava uma bendita de uma boneca. Eu cheguei pra menina que ia ser daminha, que ia levar o sapato, falei assim pra ela, ó, tá vendo ali? Na hora que eu te chamar, tu vai lá e pega a boneca da aniversariante. Tu consegue fazer isso? Na hora ali, na hora, passando da infância pra adolescência, na hora isso. Na hora, não tinha nada inventado, ninguém, eu não copiei de ninguém, nada, foi na hora. Faz isso pelo tio? Aí ela falou assim, faço, tio. É fácil. Aí eu falei, graças a Deus. Ela correu em direção ao aniversariante. A gente inventava tanta coisa, né, Silvio? Tipo, ela correu em cima do aniversariante, pegou a boneca. Quando a aniversariante, ela pegou a boneca, a aniversariante fez assim, ela roubou, quer dizer, ela não pegou, ela roubou e saiu correndo. Ninguém esperava isso. Foi uma risada só, ninguém esperava isso. Só que ela parou no meio do caminho. Isso eu não ensaiei. Isso é mentira se eu falar que ensaiei, mentira, eu não ensaiei. Depois eu ensaiei, né? Que eu peguei o negócio. Aí ela pegou, parou. Aí olhou assim, ela olhou pra boneca, voltou com a boneca até a aniversariante. Tipo, ia devolver, a aniversariante deu a boneca pra ela, abraçou ela e a boneca, aí a menina saiu andando. Nossa, cara. O pessoal achou que tinha sido tudo ensaiado e não tinha. Aconteceu ali daquele jeito mesmo, foi daquele jeito. 1900, não me fala o ano que eu também não lembro. E não me fala, por favor, desculpa de novo. Não lembro o nome da aniversariante. Encontro com ela até pouco tempo atrás, a vi, mas não lembro o nome. Se você começou em 87, eu comecei em 2000, em 2012, 2003, até hoje, quando eu passo, eu não lembro. Eu passo, às vezes tem gente que fala, pô, tu lembra de mim? Não lembro. Mentira que tu fala que não lembra. Não lembro. Não lembro, desculpa. Eu peço desculpa pra pessoa. Eu faço você assim. Fez minha falsa, você é possível. Eu falei, caramba, pô, desculpa, eu peço desculpa, porque não dá assim. Imagine você. Então, assim, eu logo me ligo quando é aniversariante, eu debutante. Então, debutante, como que tu vai lembrar? Debutante, as que dançam. Não dá. Aniversariante a gente não lembra. Imagine debutante. Só fica aquelas que estão mais próximas, assim, na tua mente, ficam sempre entrando em contato. Porque tem umas que elas ficavam nas valsas, né? Elas dançavam praticamente em todas. Então, automaticamente... Minha esposa. Minha esposa dançava em tudo que era valsa. Ela dançava em todas. Dançava em todas. Aí... Tudo era amigo dela. Mas era de propósito, eu acho, Silvia. Acho que ela chamava umas amigas que faziam valsa. Ela falava que na primeira valsa que ela dançou, né? Ela não gostava de mim. Ninguém gostava de mim. Eu era muito exigente, cara. Eu ficava a falar volta, qualquer errinho volta. Era aquele negócio, a mão errada volta. Tu pegou isso de mim. Tu chegou a fazer ensaio pra mim, tu chegou a fazer valsa. Você faz valsa até hoje. Você faz locução. Então você faz os ensaios. Então ficava volta. Que eu queria... Não queria cada vez que ficar mais de bico, volta. Não, eu adorava fazer isso. Por quê? Peguei não, mas era aquele negócio, sabe? Porque o pessoal depois falava assim, obrigado. Por que eles falavam obrigado? Final, porque eles viam o resultado. Você tem que pegar, ensaiar, você tem que tentar pegar todos os passos que na hora você vai se sentir bem. Você foi perto de quantos anos, senhor? Do Bruno, 30 e poucos anos. 30 e poucos anos? Já tava na valsa, já tudo, né? Já tava na valsa. Eu lembro do Bruno pequenininho, gordinho, encheu o saco dele. Todo mundo encheu o saco do Bruno. Aí depois o Bruno passou para fazer valsa pra mim. O Bruno passou a fazer ensaios pra mim também, né? Hoje em dia, minha filha foi fazer valsa comigo. O Bruno tá com 28 anos, né? Então, assim, foi fazer... Eles fizeram, hoje em dia, quem fez uma valsa comigo foi minha filha.
Ela foi trabalhar comigo. Minha filha está com 14 anos. Uma coisa Você assim... namorou com a Simone quanto tempo? Até a gente falava que Silvio tá enrolando a Simone, Silvio. Nossa, ficamos 10 anos, tem 17 anos. Não, 8 a 9 anos, 17 anos. Namorando, né? É, vamos fazer 18 anos. Rolei mesmo. Eu falava pra ele ficar enrolando 8 anos namorando. Não, rolei mesmo. A Simone, essa aqui, ó. Oi, Silvio. Olha, eu aqui também fazendo essa homenagem para você. Falar um pouquinho, né, sobre a gente, sobre tudo que da nossa vida. Somos casados já tem um tempo, né? Te conheço há mais de 30 anos. A gente se reencontrou, esse ano agora vai completar 25 anos, né, do nosso reencontro até o nosso casamento. E tudo que eu posso desejar para você é toda a felicidade do mundo. Passamos por momentos bons, momentos não tão bons assim, mas graças a Deus, nosso amor superou tudo isso, né? E a única coisa que eu tenho para te dizer é que eu te amo. Te amo muito, né? Nossa, estar do teu lado é tudo que eu sempre sonhei. Então, te amo, te amo, te amo. Fala de Simone. Simone é uma mulher fantástica, cara. Pra aguentar tudo que ela aguentou comigo. A gente começou do zero, Michel. Não é fácil. Eu tava num buraco assim que não tinha mais fundo. E ela me tirou. Uma mulher que tira você do buraco é uma mulher mais do que maravilhosa. É uma mulher espetacular, cara. Eu devo tudo que eu tenho hoje, não tenho muita coisa, mas tudo que eu tenho eu agradeço a Deus e agradeço a Deus por ter colocado essa mulher no meu caminho. Porque ela representa tudo pra mim. Porque ela me tirou da onde que eu não ia conseguir mais sair. Ela significa a palavra amor, carinho, paixão, tudo essa mulher significa pra mim. Porque ela me tirou do buraco. Eu estava perdido, teve uma época que eu fiquei perdido, eu estava sem noção de como que eu ia fazer as coisas, como que ia prosseguir na minha vida, e apareceu ela e me colocou numa direção certa. Então não tenho mais do que falar do que obrigado por essa mulher e porque Deus ter colocado ela no meu caminho. Tudo pra mim. E ela é muito calma, né, Simone? Simone é calma, ela calma. Fala de jeito, calma. Eu nunca vi ela nervosa. Eu deixo ela nervosa. Eu sei deixar ela nervosa. Tanto eu deixo ela nervosa, minha filha nervosa, eu pego e deixo as duas nervosas. Sua filha parece mais com quem? Hoje em dia acho que tá parecendo mais com o pai. Que é exibida que só vem. Não sou exibida, sério pro show da mãe, é pro show de mim também. Não, mas é assim, então que nem eu falei, ela já levei ela pra fazer valsa comigo, né? A sua filha vai te cobrar também pra levar pra fazer valsa contigo, que eu sei, depois dessa. Levei ela pra fazer valsa comigo, aí ela ficou muito, eu fiz isso, eu inventei. Quando ela falou, eu fiz isso, eu inventei, pronto, cortei a perna, não foi mais. Cortei logo a perna, falei, oxê, 30 e poucos anos fazendo valsa, ela vai falar que eu fiz isso, eu inventei. Falei, não, tem muito. Me ajuda, né? Não, eu deixei de castiguinho um pouquinho, fica de biquinho. Depois eu vou fazer ela voltar de novo. Isso aí. Essa aqui, ó. Oi, pai. Eu estou aqui para falar que você é uma pessoa muito incrível para mim e também estou aqui para falar dos seus eventos. Todas as festas que você fez foram incríveis e que você continue fazendo mais festas incríveis igual você faz hoje. Espero que você esteja muito feliz, né? Que você esteja bem e um beijo no seu coração e um feliz cumpleaños. Ela falou um beijo no seu coração e um feliz cumpleaños. Essa foi da última voz que eu fiz. Que é aniversariante cubana, né? Aniversariante cubana. Aí eu falei um beijo no seu coração e um feliz cumpleaños. Ela falou isso. Fiz aniversário ontem, obrigado, parabéns. Tá. Ela tá com quantos anos ela? 14, vai fazer 15. Tu vai na festa, né? Tua filha e você vão na festa, então tua filha vai também, vão participar lá. Ela não quis valsa, ela quer festa, quer estar curtindo com os amigos, quer estar bagunçando. Então, sabe o negócio? Falar sinceridade.
Gostei. A valsa gasta muito, é muita dor de cabeça. Verdade, é muita concordo. dor de cabeça. Concordo. Valsa, assim, não adianta falar que não, que é dor de cabeça do caramba, é muito trabalho, é desgastante. Então é bom fazer, reunir teus amigos, reunir tua família, todo mundo junto, curtir. Então fala assim, vamos curtir teu momento. É teu momento, a tua festa. Se você dançar no salãozinho, você dançou, pronto, aí acabou. Não, mas tu passar o dia todinho curtindo, brincando. Eu acho, eu não vou falar, você faz valsa e é contra a valsa. Não! É porque você já tá... Pensa, a minha mulher falando assim, Simone falando assim, você vai dançar valsa com ela. Falei, meu Deus do céu. É a sua vez agora, Silvio. Eu falei, meu Deus do céu. A do Michel eu vou fazer lá, eu vou estar lá fazendo. Aí o Michel falou assim pra mim, Michel falou, eu faço a locução. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Meu, eu falei pra ele mesmo, se quiser eu faço a locução. Tudo bem que, né, meu, sou 10%. Não, escuta, eu falei, o Michel vai vir fazer a locução pra Bianca, então. Ela, não, ele vai vir fazer a locução toda. Eu falei, legal. Mas sabe assim, não é contra a valsa. Eu não tenho nada que eu muitas vezes a valsa em si me ajudou. Eu cultivei vários amigos, cultivei várias amizades. Está aqui um na minha frente, onde chamavam você do meu filho. Lembra disso? É o filho do Silvio. É o filho do Silvio. Dois cabeçudos. Brincadeira, isso aí ninguém escutou. Então, assim, cara, cultivei várias amizades que até hoje eu preservo. Eu tenho gente que fala assim, tem um filhão, que o Wallace é meu afilhado, é meu filho mesmo, né? Não tenho o que dizer. Rodrigo, você, são amizades, Mateus, nossa, são caras assim fantásticos que Deus colocou no meu caminho, que até hoje a gente preserva a amizade. Então disso tudo. Por mais vezes que a vida, né, que a gente falou, né? Não, ela não separa, ela só encarrega de cada um viver sua vida, mas que eu acho maravilhoso. O Michel dá mais de 500 rapazes, fazer com que eles tenham uma ideia de união, eles tenham uma ideia de comportamento numa festa, de saber se vestir, que muita isso eu cobrava, falava assim, vocês podem entrar na valsa, mas nós vamos, uma coisa, vocês vão ter uma calça preta e um sapato preto. E eu arrumo uma blusa social, às vezes muitos deles não tinham. A gente comprava, e muitos deles não sabem, era do meu bolso. Às vezes a gente não recebia da valsa. Eu pegava e colocava no meu bolso. Aí muita gente, mas ele cobrava uma fortuna. Quando eu recebia R$200, desembolsava a maior grana depois para poder... Por quê? Para comprar roupa, para cobrir. Eu lembro aquela roupa que nós compramos, né? A branca, né? Isso. Nossa, foi grana, tirava do bolso. Então muita gente não via isso, sabe? Achava que a gente estava enriquecendo com valsa. Sendo que você mesmo falou assim, um livro, né, de contabilidade para mostrar que realmente não tinha como a gente ficar rico com a valsa. Eu queria até, senão estaria milionário. O carro que eu tenho foi eu e minha esposa que compramos com aquele Fiat Uno, né? Era o Fiat Uno. Cabia os 14 lá dentro. Cabia os 14. Ninguém ouça a gente, mas ia os 14 lá dentro. Ia os 14 dentro. Uma Kombi que era do meu compadre, do João, que saía a direção na mão do Papito. Papito, um abraço, Papito, também. Então, assim, saía o Papito dirigia na maioria das vezes, dirigia a maioria das vezes, aí pegava no meio da Piaçaguera, ele tirava o volante e passava pra mim. Eu falei, meu Deus do céu, e a Kombi andando, gente, com mais de 14 rapazes dentro de uma Kombi. O cara me tirava da valsa. Ele tirava o volante da Kombi para passar para mim assim, dirige aí, eu dirigia como? Eu tomava um susto tão grande, aquele bicho era tão maluco, mas dirigia muito, graças a Deus, até hoje. Dirige muito, né? Motorista, é motorista agora. Então, poxa, assim, era uma turma fantástica. As turmas eu não posso falar mais deles. Teve casos isolados de rapazes meio revoltados, teve, mas bem a maioria são homens, são trabalhadores, têm a sua família. Isso é o maior ganho que eu tive tudo encaminhado. Foi o maior ganho que eu tive. O Rafael tá morando na Lélia Barnabé, se não me engano, ou voltou pra cá.
O Rafael Negão mora na Presidente, né? O do Pondeiro. Ah, o Rafael. Não sei se onde que ele tá, não. Faz tempo que eu não vejo, né? Mas a maioria hoje em dia, como hoje tem o WhatsApp, a gente conversa um pouquinho, vamos tentar fazer uma reunião que nunca sai também, um churrasco que nunca sai, que ninguém quer pagar R$50, tá vendo? Tô cobrando de vocês, né? Então, assim, coisas assim que a gente, com a graça de Deus, essas amizades, mais de 500 que eu falei pra você, você tem contato de alguns e você sabe que aqueles rapazes passaram por você, porque como eu era militar, eu exigia um pouco disso, de militarismo no coisa. Então, alguns passos que tinham eram de militar, né? Então, acho que por isso que a gente deu certo, né? Porque tu era regrado, se era embaçado. Era muito. Depois eu fiquei mais ameno, né? Fui amenizando mais a coisa, mas também eu queria que a coisa saia bonita, sempre bonita. Porque a gente estava mexendo sempre com o sonho de alguém. Eu só tinha medo do Silvio, porque o Silvio lutava, né? Fazia luta. Então. Não, hoje não luto mais nada. Hoje é cheio das dores. Quem é que vai mexer com o Silvio? Pior que era. Todo mundo mijava. Né? Então, assim, hoje em dia, eu sento, às vezes, fico pensando nessa rapaziada. Agradeço a Deus por ter colocado todos no meu caminho. Agradeço a Deus porque a maioria, 80% deles ficaram muito bem. Me acalanto, às vezes choro mesmo, não tenho vergonha de dizer pra ninguém, como quase que chorei aqui, pelas perdas que a gente teve e pelos aqueles também que foram para um caminho que não eram tão bom. Mas, que nem eu disse, foram uns 20% que aconteceu isso. Né? E acho que o maior perrengue para mim foi perder alguns deles. Esse é o maior perrengue que tive. Em festas em si, foram condução, teve duas festas, acho que um dos maiores perrengues foi 2 festas em um dia só. Um aniversariante pegou e às vezes antes da valsa, que a gente procurava certos, que a gente não pode falar aqui, que hoje é casado, cadê a molecada? E o cara é debutante, já próximo do... Não, isso aí me sobrava de Deus. Isso não fala não. Aí. Cadê a galera? Sumia debutante, sumia cavaleiro, sumia todo mundo. Cara, e tal de procura e ninguém achava. Eu tinha uns que eu não posso citar. Tinha uns que eu não posso citar o nome, que eu já é pai. Que dava um trabalho, dava trabalho. Mas o negócio não era... Era gostoso, né? Era saudável, né? Era muito saudável. Lembra que você começou a fazer os cálculos de quanto que ganhava, quanto que tirava? Aí esse aqui falava pra mim, Silvio, você cobra nada, não dá pra ganhar nada. Precisa ganhar. E a gente acabava tirando dinheiro do bolso. Nossa, né, Silvio? Porque quando a gente começou a cobrar realmente, o Silvio cobrava R$50, R$100. Eu falei, não, Silvio, peraí, a gente começou a cobrar 600, 700, 800, Silvio. Pra quê? Pra gente comprar roupa. Pra comprar roupa. Era o foco, R$600, né? Olha só, eles não tinham noção disso. R$600, às vezes dava 40. Pagar a gasolina do Uno, tudo aí que é R$40 pra cada um, mais gasolina de ida e volta pra cada ensaio que você pegava, levava, às vezes ia uns 14, você tinha que fazer 2, 3, 4 viagens até indo pros ensaios. Era uma loucura, e o pessoal criticava muito. A gente saía das festas, ia pra Praça dos Bispos, enchia salada. Ficava lá conversando, resenhando. A primeira turma, a única coisa que a gente fazia era ir embora, com a graça de Deus, se conseguisse chegar em casa. Era verdade, porque você chegava com a primeira turma, não tinha condição para voltar, voltava a pé. Às vezes ali da Conceiçãozinha para 14 bis a pé. Voltávamos contentes, tudo ali conversando, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia que eu, como líder, entre aspas, né, daquilo, era o culpado. Como eu fui culpado de várias coisas que aconteceu. Teve uma época da época do César já, não sei se tu ainda não estava no grupo, que eu também me exaltei demais. Eu achava que era o bambambam do grupo também. Não, não era o grupo. Hoje, com a experiência que você tem, você sabe disso, né? Eu passei a ter uma ideia que eu mandava em tudo e em todos, né? Eu que era o bambambam da coisa, eu que fazia, acontecia, não. O grupo era todos, o grupo era aquele pessoal todo. Porque também, o que aconteceu? Eles desconfiavam que eu cobrava e guardava dinheiro. Às vezes, gente, até hoje eu não recebi. Tem valsas que depois da tua turma, né? Depois da tua turma. Só recebeu a entrada e olha lá. Não, eu recebi. E quando pagavam tudo,
tinha que pagar R$40 para cada um, você recebia, cobrava 1.000, que o poder aquisitivo do pessoal também não era tão alto, Sim. Você não poderia cobrar muito. Eu ia pelo lado do coração, não ia pelo lado da razão de cobrar. Sempre foi assim, né? Eu sempre fui assim, cara, Sempre errado. assim, Silvio. Errado, Eu bicho. que chegava e falava, pô, Silvio, aí, pô. O pior que é verdade, eu nunca aprendi. Porque senão eu estaria muito bem fazendo eventos, deixaria meu trabalho, não estaria... Tirava do bolso pra aprender, não estaria aposentado, continuando trabalhando, fazendo valsa. Hoje em dia o pessoal reclama de quanto que eu cobro, nem falo quanto que eu cobro, senão tu vai me bater. Aí hoje em dia, assim, mesmo assim, a pessoa, se chorar eu pego, tá bom. E passa aborrecimento ainda. Exige ainda, né? Nossa, a pessoa... 4, 5, 6, tô pagando 4, 5, 6, eu não recebo, eu só recebo no dia, ou faltando 2, 3 dias. Essa última valsa que eu fiz, que foi ali no cenário Buffet, que eu agradeço muito o pessoal do cenário, né? Tô fazendo propaganda para vocês, fazendo de mim. Façam o Adelson. Do Adelson? Ele vem aqui. O Adelson é uma pessoa fantástica. Fantástica. Grava para mim, mandar para ele, que eu vou mandar um abraço. Tá. Né? É pessoa fantástica. Um homem de bom coração mesmo, né? Então, assim, ele me indicou muito também em festa, né? Então, o pessoal que às vezes, que eu estava falando, desculpa, da valsa anterior que foi agora no Adelson. A festa da Luana vai ser lá, né? Vai ser lá. A mulher ainda me pagou, a mãe da aniversariante me pagou 2 vezes. Porque ela achou, o que ele fez, achou o valor baixo. Mas não estava tão baixo não, mas ela achou baixo. Ela pagou 2 vezes, falei, caramba. Não baixo do Silvio é baixo. É baixo. Ele fala não baixo, mas é baixo. Mas é baixo. Aí, comparado com o pessoal de Santos, quero que vocês entendam, nenhum cerimonialista é cerimonialista. É só para somente pegar um microfone, chegar lá na hora e falar. Michel faz ensaio, eu faço ensaio das valsas. Mais de 2, 3 ensaios. Nenhum cerimonialista faz isso. Faz isso, é. Vai fazer casamento? Você faz o casamento. Você faz ensaio? Fazemos ensaio. Nenhum cerimonialista faz isso. Vai contratar em Santos, então. E o mestre de cerimônia, como posso falar, um locutor. A pessoa que às vezes contrata um locutor achando que ele vai fazer o que você faz, de 15 anos, não faz, é assim. Às vezes o cara é muito bom, a voz do cara é muito boa, como já vimos, mas o timbre, o jeito de narrar, de falar dos 15 anos é diferente. A voz boa. Eu mesmo, assim, minha voz não é essas coisas não. Eu acho que minha voz não é essas coisas não. O que acontece comigo quando eu pego o microfone para falar uma mensagem para aniversariante, acho que eu me transformo. A não ser com valsa que já gostoso, né? Você vê todo mundo chorar. Nossa. Acho que é por isso que eu faço isso aqui, ó. Nossa, eu entro em êxtase, Michel. Quando eu vejo a família chorando, olha assim pro lado, vejo os convidados tudo chorando por causa de uma frasinha, de uma coisa colocada na hora certa. Né? Na hora certa, no momento certo, você colocar aquilo ali, daquela palavrinha-chave para a pessoa pegar e chorar, para a pessoa pegar e sentir emoção, para a pessoa pegar e sentir na frase, mostrar para o aniversariante, para o pai, principalmente para a mãe que está realizando o sonho dela através da filha dela. Porque muitas vezes é o sonho da mãe. A maioria é o sonho da mãe. A maioria é o sonho da mãe. É difícil hoje em dia ter a filha querendo. Tem, mas é mais difícil. A minha quer. A tua quer? Oh, meu Deus. A minha quer. Eu falei pra ela, não quer me achar não, filha? Não, pai, não quero. Não quer juntar o dinheiro e 18 anos, né? Comprar sonho. Não, quero meus 15 anos. Então você dá essa chavinha, sabe? E eu quero o Silvio. Não, hoje, antigamente, vou até te falar um negócio, antigamente a emoção era mais aflorada. Hoje em dia tem emoção, coloco todo mundo pra chorar. Mas assim, sabe? É diferente. Hoje, antigamente chegava assim, achava até gozado pelo empenho que eu tinha, pelo empenho que a molecada tinha, pelo empenho que você tinha, pelo empenho que todos que estavam ao meu redor ajudavam a ter. Você não acredita, acabava as festas, o pai e a mãe vinham assim, você gostou? Eu não tinha que gostar, eu era o contratado ali, eu tinha que pegar e somente fazer o meu serviço, entre aspas, que às vezes nem recebia.
ouvia da pessoa assim, você gostou? Isso, eu ficava emocionado com isso, sabia? É incrível o negócio. Eu ficava mais emocionado assim, do que a pessoa pagar, tô pagando, nossa, esse tô pagando me matava. Eu fiz festa que a pessoa, eu quero contratos. Contrato. Eu falei, meu Deus. Eu ficava assim, já... Eu nunca trabalhei com contrato, isso aí foi sugerido pelo Michel. O Michel fala, Silvio, tem que fazer contrato, Silvio, você tem que ser assim. Porque chegava a gente, Silvio, às vezes a pessoa não pagava, muitas ou no vezes. dia, eu posso pagar depois desse, depois, até hoje. Nossa, teve muita festa assim, que a pessoa não pagava. Tava com uma correria assim, eu posso pagar depois? Aí ele... Tinha que tirar do Tá bom, não, bolso. tudo bem. Aí a molecada não sabia, a molecada achava que teve... O grupo quase termina por causa disso. Eu lembro. Era da minha época isso aí. O grupo quase termina, né? Porque teve rapazes do próprio nosso grupo que veio falar que eu estava ganhando muito dinheiro, muito dinheiro pelas valsas. Pô, eu trabalhava, cara. Trabalhava para um caramba no hospital. Trabalhava antes do hospital, era na base. Depois foi da base para o hospital. Trabalhava pra caramba. E à noite, noturno, às vezes noturno. Primeiro começou diurno, depois noturno. Para poder, às vezes, como não, ter o dinheiro para pagar eles. Eles não tinham ideia. Aí tentaram montar um grupo também escondido, não conseguiram. Viram que o negócio era difícil. É difícil. Ficou... Então... Eu fiquei muito triste com isso, falar que eu estava levando dinheiro, né? Tava levando dinheiro da molecada. Nossa, se fizesse as contas era simples, multiplica o dinheiro que a gente recebia por 40 reais para cada um, cara. Não dava. Mais condução, né? A gente não exigia nada da molecada. A gente dava roupa para eles, saía para as lojas para comprar roupa. Você lavava os smoking, né? O smoking. Aí, para ir para a festa, todos que tinham que ter a calça preta, o sapato preto, a gente que comprava. De onde que saiu o dinheiro? E muitos deles achavam, não, você está levando dinheiro, como falavam de mim, falaram de você. Mas, porra, gente, caramba, não tem noção de que... No tanto que quando ameaçaram em terminar, graças a Deus, a maioria falou que não ia fazer isso. E apareceu mais gente, em vez de diminuir o grupo, aumentou o número. Apareceu mais rapazes, eu até me senti abraçado e me senti muito, assim... gratificado, com gratidão a todos aqueles que ficaram no grupo. Você, César, quem mais? Da molecada toda lá que foi numerado do nosso grupo, só do grupo que a gente da Valsa da Antiga, já está com uns 21, né? Só do grupo da Valsa da Antiga. Vocês eram 15 e estão com 21. Os que nós temos ainda, né? O contato, fora os que não temos. Né? Fora não, vocês botaram um grupo. Aí bota uns elementos no grupo que coloca os negócios, o pessoal sai. Aí pra botar esse pessoal de volta. Malvado, me ajuda aí. Não fala não, ele dá nome. Aí, meu Deus, eles fez um grupo que era pra estar uma base de 50 rapazes, agora tá em 21 por causa de um bendito que só fazia besteira. Mas tudo bem, eu não vou culpar ele não. Silvio, e a enfermagem? A enfermagem ela veio do quê? Assim, eu tava para sair, não tava da base, ia ter corte de 20% dos cabos, estava para sair da base. Aí um dos meninos, que era um dos meninos que dançou valsa também, que é o Otávio Albanaz, Otávio mora na Brasília, em Vicente Carvalho. O Otávio chegou assim, vamos fazer enfermagem? Eu falei, cara, eu tenho cara de enfermagem, eu era cabo, né? Eu tenho cara de fazer enfermagem, e nossa, vamos lá fazer. Eu paguei, o cara fez isso mesmo, ele pagou a minha inscrição e me inscreveu. Eu falei, tá maluco, Otávio? Eu falei, pô, mas o cara me colocou, eu vou fazer. Aí fiz. Terminamos, fui fazer, eu ainda na base, faltando acho que uns 2 meses ainda para sair da base, fui chamado no Santa Amaro. Do Santa Amaro saí, do Santa Amaro fiquei até hoje. Ou não, da base saí, fiquei no Santa Amaro até hoje, né? Não cuspo nunca no prato que eu comi. Muita gente faz isso. Só tive 2 casas, Base Aérea de Santos e Hospital Santa Amaro. A eles eu tenho muito que agradecer tudo.
tem que agradecer. Quem me chama de Ferreira é base, quem me chama de Silvio é Santa Amaro. Silvinho é família. Silvio da valsa é o pessoal da valsa. Cabeça também, né? Cabeça 1, cabeça 2, aí você é da valsa. Então, assim, a valsa é uma coisa assim que, para você ver, eu nunca deixei de trabalhar para poder sustentar. A valsa já me deu um alívio mensal hoje em dia, dá. Não vou falar que hoje em dia não dá. Às vezes você está apertadinho, aparece uma valsinha, você faz a locução. Eu sou muito chato no que eu faço. Eu gosto de fazer a coisa com perfeição. A valsa, eu sou chato mesmo. Até hoje, até fazendo. Faço o pessoal voltar, se tiver casais para dançar, tudo. Se não tiver, a gente faz. Eu faço também, exijo os pais, todo mundo dançar bonitinho, fazer uma coisa bonita. Até hoje. E não ganho muito para isso. Mas às vezes você tá ali apertadinho, dá um dinheirinho, joia, né? Joia, dá para dar um alívio, né? E quanto à saúde, quando eu saí da base, entrei já direto no Santa Amaro. Eu cheguei a conciliar base com Santa Amaro. Teve 2 meses que eu conciliei base com Santa Amaro. Eu dei as caras no Santa Amaro e já fui contratado para banco de sangue, da onde que eu estou até hoje. Estou aposentado e estou no banco de sangue até hoje, aonde agradeço todas as pessoas que estão no Santa Amaro, a chefia toda, eu tenho que agradecer. Eu nunca vou cuspir num prato que eu comi. Seu José, né? Hã? Seu José tá lá, né? Seu José, acho que é diretor, é alguma coisa. Urbano. Boa, né? Diretor é Urbano Barramonte. Urbano, é isso, acho que é Urbano, doutor Urbano, né? Que ele não gosta de ser chamado doutor, é Urbano. Então tá bom, não vai me despedir não. É Urbano. Então agradeço ao pessoal da enfermagem, que são muita gente da enfermagem que eu tenho que agradecer. Ao pessoal que trabalha comigo no noturno, os técnicos, os auxiliares, os enfermeiros, todos. Se eu for colocar nome, a minha chefia, ao pessoal do banco de sangue, todos do banco de sangue, a minha chefia Adriana, a minha chefe Viviane, então todos eles, desde a biomédica, né, então Regiane, então todos eles, todos os técnicos do banco de sangue, todos os técnicos, porque eu trabalho no banco de sangue à noite sozinho. Se eu não tiver o auxílio desse pessoal, dos técnicos auxiliares, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo trabalhar. Não adianta você querer dar um de gostoso, eu trabalho sozinho, vou fazer tudo sozinho. Não consegue, Michel. Não consegue. Sozinho, né? Não consegue. Eu tenho muito que agradecer o pessoal do meu noturno. Muito. Sempre vou agradecer. Sempre vou agradecer todos os enfermeiros do noturno, os técnicos auxiliares, até o pessoal da limpeza, todo mundo. Quando eu estive doente, foi o Hospital Santa Amaro que me acolheu, foi o Hospital Santa Amaro que me ajudou, foi os diretores, o pessoal da enfermagem que me ajudou. Então, eu tenho muita gente sai xingando o Santa Amaro, não, mas é a minha casa. Ali foi o que me acolheu, ali foi que eu tirei meu sustento, ali foi que me ajudou. Eu nunca vou cuspir no prato que eu comi até hoje. Não posso fazer isso, como também teve corte de cabo na base, mas não, eu não posso falar que não, a base foi a pior coisa do mundo, não, foi um ensinamento para mim, que eu levo até hoje na vida. Por isso que eu acho que eu conquistei foi por causa do meu só foi, mas pelos ensinamentos que a base aérea e o Santa Amaro me proporcionaram. Eu sempre falo, você está onde você tem que estar. Né? É que nem mas tem que eu trabalhei. Toda essa molecada aí, 600 e poucos moleques, quase 800, vamos dizer assim. Quantos você livrou da rua, quantos você livrou da droga? Eu lembro que na época você conversava muito com a molecada, e se a gente via que o moleque tava meio que bebendo demais, ou tava meio que desviando, tu chamava... Tem uns que bebem até hoje, né? Então, é aquilo. Eu sou de falar. Não, para. Se Michel dá os nomes... Aí você chamava, conversava, dava aquela bronca como pai, e mesmo a pessoa às vezes ficando de bico, mas você falava... Eu sei, eu não queria ser... Isso aí, então... Eu às vezes assim, o pessoal falava... Não, ficava assim... O Silvio não bebe. Lembra que o Silvio não bebe na valsa. O Silvio ficava só olhando a gente. Não ficava olhando. Pelo contrário. O pessoal ficava preocupado comigo, mas eu queria não beber, não fazer. Eu queria dar exemplo, cara. Exemplo, Sabia disso? Eu queria dar exemplo para que eles vissem em mim algo diferente. Que eles tentassem, aqueles que fossem me substituir, caso você seguisse aquele mesmo
aquele mesmo trabalho que eu estava tentando realizar, porque nada é para sempre. Nada é para sempre. Eu não vou conseguir fazer locução. Eu trabalhei com um dos maiores locutores, duas, três vezes, com maiores locutores aqui da Baixada Santista, que foi Benny Coquito. Não tem para mim, locução de valsa não tem igual a Benny Coquito, que é falecido, infelizmente. Trabalhei foi duas vezes, uma no cassino, um no cassino dos suboficiais e sargentos e outro no cassino dos oficiais lá da base. Os dois lá no cassino, né? 3 vezes que foi na antiga Socia que derrubaram a Socia. Acho que vai ser um shopping lá. Não sei, vai ser alguma coisa, eu não sei ainda o que vai ser. É chinês? Não sei. Então, eu fiz locução, não fiz locução com ele. Ele pegou, teve as 2 vezes da base, eu só pegava, fazia a escrita, ele nem olhava pra mim. Ele fazia, quem vai fazer a locução é Benny Coquito. Ah tá, eu fazia tudo que escrito, a frase, tudo, o nome da aniversariante, fazia a frase, ele pegava na hora lá e lia. E assim, fantástico. Assim, coisa de você cair o queixo, coisa que eu tentei aprender e nunca consegui, né? Que ninguém copia ninguém, às vezes você acrescenta alguma coisa diferente, mas copiar você não vai conseguir. Então, o Coquito fazia do jeito dele, você faz do seu jeito. Aí eu coloquei lembro que eu coloquei uma frase assim: você não vai chegar ao topo sem tropeçar em algum degrau. Para uma aniversariante, né? Você falando essa frase rápido, você vai falar degrau. E eu coloquei na frase: eu vou sacanear com esse tal de Benny Coquito. Ele só pega as frases, ele só pega a minha frase já feita. 3 festas só que fizemos juntos, que eu só entregava pra ele, né? Era pago pra fazer isso, tu imagina? Me pagavam pra entregar pra ele. Ele chegava ali, cumprimentava, não me conhecia direito, pegava, cumprimentava e ia embora. Aí ele pegou, coloquei essa frase. Aí ele, em vez de falar essa frase, ele mudou: você não vai chegar ao topo sem uma caminhada diferente do que você está acostumado a fazer. Ele não falou a palavra degrau. Eu falei, cara, meu queixo caiu na hora. Eu falei, filha, na hora ali ele lendo, cara. Uma coisa fantástica. Eu fiquei assim, fiquei olhando assim, falei, eu mesmo, terminou, ele falou a frase para aniversariante chorando, né? Essa foi do cassino foi do cassino da base ou da Socia? Aniversariante chorando, mãe chorando, todo mundo chorando, e eu lá batendo palma pra ele lá, que nem doido. Quase eu fico bem, né? Quase eu falei, não, se contém, eu lá batendo palma. Postura, serão, né? Sério pra chuchu. Mas ali vi que o cara era bom. Nossa, aquele cara. E tentei não copiar, mas tentei fazer com que as pessoas se emocionassem com as frases que eu fazia, com como eu falava, mas aí é macete. Você vai ver coisas, não vou falar muito não, Michel, vai ficar copiando minha cena. Você vem tirando sarro, brincando um pouquinho, depois você fala uma mensagem no meio e no final você pega e cutuca a pessoa para a pessoa, a chavinha que a pessoa tem para chorar, aí ela não tem jeito, chora, não tem jeito, a própria pessoa não sabe que vai ser dito aquilo, aí você, qualquer um, você soltou 2 chaves para mim, então né? Então você pegar a pessoa na surpresa, pronto, ninguém espera. Em toda essa nossa conversa, sua infância, família, espíritas, valsa, base, Santa Amaro, enfim, em tudo isso aí, você se arrepende de alguma coisa? Você mudaria alguma coisa? Mudaria assim, não ter feito mais coisas, entendeu? Na parte eu vou falar uma de cada vez. Base, Santa Amaro, valsa, pode ser assim? Pode ser. Base eu estaria até hoje lá, por coisas mesmo que eu deixei de fazer. Santa Amaro, arrependimento, assim, de Santa Amaro, não ter me doado mais a parte da saúde. Eu queria ter me doado mais e hoje estaria melhor, né? Devia ter feito terminado a minha faculdade que eu não terminei. Valsa, assim, de não ter conversado melhor com os rapazes, não ter colocado
assim, as coisas, em um certo momento, achar que eu era o manda-chuva de tudo. Não, era uma parte daquilo. Quanto a realizações de valsa, fazer valsa, para mim não é uma diversão, é uma coisa assim espetacular que a pessoa faz, realizações de sonhos. E não é qualquer um que faz. Se você mexe com uma festa de 15 anos, você está mexendo com um sonho de alguém. E é uma vez só. Você, às vezes, pode cometer um erro, né? Você cometendo um erro, assim, você vai ficar marcado. Fica marcado. Mas a pessoa tem que entender, a família tem que entender ali que aquele momento, você, na tua falha, você pode ter passado por algum problema. A gente é ser humano também, né? Então, da valsa, assim, arrependimento de ter colocado, de ter feito que aquela molecada toda que passou, não acontecesse muitas coisas que aconteceu entre eles, né? Entre eles não, assim, individualmente, desculpa, entre eles não, individualmente, assim, eles poderiam ser mais felizes, né? Eu queria que todo mundo fosse feliz na valsa, eu queria que todo mundo, aquela molecada toda tivesse sua família, tivesse sua casa, tivesse seus sonhos realizados, mas nem todos fizeram, nem todos seguiram o caminho certo. Mas você sempre... Vocês são adolescentes, Era adolescente, você ainda tinha controle ainda, seu. Tinha, era difícil. Não, era difícil. Você tinha controle. Era difícil pra caramba manter o controle de tudo aquilo ali. E era uma... Às vezes quando você me deixava no comando, eu, vixe, agora, tem a mesma idade dos caras. Às vezes é mais novo do que alguns. E aí? Não era difícil? Era difícil. Era difícil. Aí assim, eu fazia comigo, você fazia automático. Não bebia, não... Tinha egos entre a valsa. Tinha aqueles que se achavam mais bonitos. Né, Papito? Aqueles que se achavam mais bonitos que os outros. Eram sempre os príncipes. Era os príncipes, que eu tive que intervir uma vez que ele ia tomando pau. Mas tudo bem. Assim, o egos, turma. Depois você vê assim, a turminha, da tua própria turma teve aquela divisão na valsa. Isso eu não queria. Eu queria fazer com que todos se unissem, que fosse uma coisa só, fosse amigo só. Mas eu achava bonito o seguinte, mexeu com um era amigo. Mexeu com um, ninguém mexia com um não. Era todo mundo, ninguém ia. Brigava entre a gente, mas eu achava lindo, era irmãos. Irmãos, eu achava assim, ficava bonito. Eu me emociono muito em falar nessa molecada, me emociono muito a ter os amigos que eu ainda tenho até hoje, né? Tem meninos que depois da pandemia eu tenho contato, tenho os Amigos de Ouro. O último grupo foi Amigos de Ouro, onde que eu tenho a página no Face Amigos de Ouro, obrigado pela propaganda. Tem ainda a página no Face, que muita gente nem de valsa é ali na página. Muita gente é do Santa Amaro, muita gente é da base, mas eles não sabem que ali era de valsa de 15 anos. Ali, esse grupo é de valsa de 15 anos. Então, é uma coisa assim que agregou ali no Amigos de Ouro, a gente deixou. Então, mas tem muita coisa ali da valsa atual, como tem da antiga ainda naquela página ali no Face. Tem, se tu for ver tudo, festa por festa, você vai, nossa, tem essa festa aqui. Muito. Deixa eu te contar outra. E muita gente hoje em dia não deixa colocar no Face, não permite publicação das festas. Sim. Eu não sabia disso. Eu fui publicar algumas festas, não pode publicar. Senão você vai ser processado. Eu falei, eita, não pode não. Então, também não publico a festa. Agora não, viu, Michel? Tem que perguntar. Eu pergunto hoje em dia pro pai ou pra mãe se pode publicar, porque muita gente não permite. Porque faz a festa e não convida todo mundo. Aí não quer que publique também, a gente respeita, né? Tem que respeitar, não vamos sair publicando para enfrentar. Não, eu sou da paz. Sempre foi da paz, né? Sou da paz, não quero guerra, mas se me tirar do sério o negócio pega, né? Se mexesse com meus meninos também, eu achava assim, eu tinha uma preocupação, não bebia, porque Michel, sabe o que é também? Aquela coisa de ser pai, eu tinha como pai. Sabe, que acontecesse alguma coisa com vocês, eu ficava pensando. Quando dava o sumiço dos benditos que sumia, eu ficava assim de um jeito, eu ficava com o coração na mão, meu Deus, esse menino, para ir embora, eu ficava contando
Tu não Teu acredita. sogro ajudava tanto, Né? Eu ficava aquele contando, ônibus. meu Deus, gente, vocês não sabem, contar um por um, levar cada um na casa, aqueles que moravam afastados, aqueles que os pais falavam assim, me traz ele aqui na porta, eu deixava na porta, só ia embora quando ele entrasse. Muitos queriam escapar, falo para os pais mesmo, muitos queriam escapar, mas eu não deixava, muitos queriam ficar até depois do horário. Nossa, mas eu me sentia bem com isso. Tu acredita? Eu gostava, mas hoje em dia eu me sinto mais aliviado fazer sozinho, de pegar um grupo todo e fazer. Vai lá, rápido, faz e pronto. Silvio, muito obrigado pela sua participação. Eu queria conversar mais, Michel. Tem mais 2 horas. Você fala, não, vamos falar um negócio. Sabe o que meu insight agora? Vamos chamar a galera a fazer com eles aqui, a gente monta aqui, o cenário aqui, e vem todo mundo conversar, a gente bater um papo. Injusto. Bora? Difícil e injusto. Injusto por quê? O pessoal que é muito da antiga, que é o primeiro grupo, tem vergonha. Não vai querer vir. Não vai querer vir. Meu Deus, não vai querer vir. Não, mas quem vier a gente vem. Não, eu falo muito, eu tenho ainda contato, para você ter uma ideia, eles são muito. Eles saíram do grupo, da Valsa das Antigas, saíram do grupo, fizeram um grupo diferente. Também. Fazer o quê, né? Eu não acho que eu tô também, mas também não falo nada de bronquinha. Mas assim, eles, pra vir, difícil. O pessoal, depois do teu, é muita galera. Como que eu ia convidar esse pessoal? E se eu deixasse alguém de fora e me encontrasse no caminho? Aqui é grande. Anuncia, a gente anuncia. Não, se for anunciado, você abrir o leque para todos. Não me colocando falando assim, o Silvio que está convidando. Se colocar o Silvio que está convidando. Aqui é grande, gente. Aqui não, aí fica difícil, né? Fica difícil. O pessoal vai ficar chateado comigo. Você abrir um leque para falando assim, todos que já dançaram valsa no Amigo de Ouros ou no Leão de Frentes, aqui vai ficar lotado. Se Deus quiser, vai ficar lotado. Aí eu te agradeço, vou ficar emocionadão. Eu queria fazer isso. Mas tu vê para fazer um churrasco só se pagar. Nós temos um grupo de 21, só 5 que pagou. Só 5. De 21, só 5 pagou. Silvio, toda essa sua história, deixa uma mensagem pra galera aí que vai assistir a gente, para quem foi debutante, para quem já fez parte do grupo. Você é bom de frase. Não, pô, e posta a voz, posta a voz também. Não vou postar a voz não vou postar a voz assim. Não, o que eu tenho que falar da valsa, do grupo que eu tive até a pandemia foi 2 anos, dois anos, né? Até a pandemia, que essa galera que confiou em mim, que teve assim o Silvio como referência de tudo, o Silvio que pegou e pôde dar um exemplo, algum tipo de exemplo para vocês. Eu tenho só que falar um negócio, obrigado a todos. Agradeço ao telefone tocando, minha irmã. Tenho que agradecer muito a vocês. Vocês não só aprenderam com o Silvio, o Silvio aprendeu com vocês também. A toda a frase que o Silvio colocou, que Deus... Tu sabe falar, Michel? Que Deus é ser eterno, soberano, Senhor, Criador de todas as coisas. Sempre eu coloquei isso nas minhas frases. Porque sempre agradeci a Deus e sempre agradeço a Deus por ter colocado pessoas que nem Michel, pessoas que nem vocês, a todos do grupo mesmo, a todos os amigos de ouro, a todos os Leão de Frentes. Eu só tenho que falar uma coisa, muito obrigado por vocês terem participado da minha vida e terem confiado um dia no Silvio. E os outros que não confiaram, também a mesma coisa, não levam a mão no coração, mas vocês sabem hoje em dia que tudo aquilo que o Silvio fez foi para que unir vocês e tentar dar um exemplo de pai, um exemplo de família, para que vocês pudessem... Ó, minha irmã de novo, ela está sabendo que eu estou aqui, né? Graças a Deus, aqui. Né? Então, assim, para vocês, muita felicidades mesmo, que vocês sejam muito felizes hoje e sempre, que Deus abençoe a todos. E a você, Michel, obrigado. Muito obrigado por ter me convidado. Eu não esperava por isso, não esperava por essa surpresa. Tenho muito que te agradecer. E você não foi você nunca foi copiando o Silvio. Você foi o Michel, querendo tornar o Silvio melhor. Isso sim, você foi o Michel. Você me tornou melhor. Pode ter certeza disso. Você não foi aquele que era o... Quem quiser, 15 anos, né?
Fala isso, faz uma propaganda sua aí. Não, ó, não faço tudo que é valsa não sabe me telefonando que eu só faço valsas indicadas hoje em dia. O Silvio está muito cansado, está muito velhinho. Se vocês não começaram a acompanhar desde da época que o Silvio fazia valsa, o Silvio está mais do que 50, mais de 50. A voz está melhor ainda. Não tá. Então estou cansado, então não estou fazendo muitas valsas. Na sinceridade, não estou fazendo muitas valsas, só valsas assim indicadas, né? Mas se quiser, pode dar o telefone para mim, é melhor? Ó, o telefone é 99792-1857. Telefone é possível que a gente conversa. Se preciso de um espaço, de um tempo para fazer valsa em cima, eu não faço. Assim, muito em cima dela, não faço. Já foi, estou muito cansadinho, muito velhinho, barba branca. Não, eu tirei a barba hoje, mas a barba tá branca também. Mas, assim, se precisarem do Silvio ainda para fazer uma locuçãozinha, pode contar com ele que ele vai tentar realizar os sonhos de qualquer uma de vocês. É isso aí, gente. Esse aqui é Silvio Ferreira. Lembrando, não esqueçam de curtir, seguir e compartilhar, tá bom? As nossas postagens no Instagram e também no YouTube, inscrever-se em nosso canal. É muito importante também ativar o sininho, tá? Então, até o próximo episódio. Opa, ele tá. Foi.